Muito boa noite a todos, sejamos bem-vindos, mais uma vez, aqui estamos, levando a nossa quinta-feira, bom termo, encerrando o tão dia do trabalho, partindo agora para a noite, são 18 horas, 5, 6, 7 minutos, e a noite se aproxima, então que essa noite seja excelente para todos nós, e nós já vamos dando aqui então nosso boa noite a vocês que estão chegando para o nosso encontro, e vamos lá, claro, olha aqui a Ivana Santa Rosa, já dando seu boa noite, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Sônia Martins, tudo bom, Sônia? Nosso querido Edmar, Vandinho, grande abraço para vocês. Ana Felipe Deltréguia, bem, Denise Rolando, Fábio Luiz de Oliveira, Leonice Oliveira, pessoal dando boa noite, Cacilda Cassiano, a nossa querida aniversariante do dia, colhendo mais um buquê de rosas no jardim de sua existência. Olha que romantismo. Parabéns, Cacilda. Muitos e muitos anos de vida, sempre sobre as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe tua jornada como tem abençoado até esses dias. E hoje também é aniversário do nosso querido Amarildo, O Amarildo que está aniversariando também, nosso grande abraço. Desejo de muitas e muitas felicidades, paz, sucesso. E finalmente também o Felipe Catapã, que é o genro do nosso caro Manuel, nossa cara Heloísa, que está nos Estados Unidos, mora lá com a Fabiana, e já tem um casal de filhos, que Deus abençoe também, aí no Tio Sam, trabalhando lá nos Estados Unidos já há um bom tempo. Sucesso para todos vocês, é o que nós desejamos aqui, e nossas intenções na oração final também que nós vamos fazer, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer para vocês então, olha aqui, Carlos Santana também conosco, Rômulo de Magalhães também conosco, sejam todos bem-vindos, acomodem-se, fiquem tranquilos. Hoje eu vou trazer para vocês, nós estamos pelo Evangelho, falando das aflições, esquecimento do passado, aquilo que nós passamos em nosso passado espiritual. E eu quero falar hoje sobre um fato muito triste, extremamente penoso para quem fica, mas muito penoso para quem parte nessa situação, que é a questão do suicídio, a questão da loucura, Infelizmente, vamos dando boa noite também para o Fernando Palucci, para a Sandra Oliveira, Vita, Eloá, Romanato, sejam todos muito bem-vindos, viu? Então, como eu estava dizendo, o nosso evangelho hoje vai versar sobre suicídio e loucura. E nós sempre nos surpreendemos, quando vimos falar, olha, fulano, morreu, se suicidou. E o espanto claro, é óbvio, Mas por quê? O que teria acontecido? Ele sabe, a pessoa sabe, ele ou ela, a pessoa sabe o que a motivou para aquilo, desesperança, enfim. Cada um com a sua jornada, com as suas atribulações, suas aflições. Mas o Evangelho fala para nós sobre isso. Então, sem mais delongas, como diria nosso caro poeta, vamos ver sobre o suicídio. O que pode nos motivar, consequências, enfim. Vejamos o que o Evangelho nos diz sobre suicídio e sobre loucura. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. E se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam-no.
Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando e ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições, que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções,
está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Está aí, o Evangelho de hoje, o suicídio e a loucura. E quantas coisas, foram ditas aqui a respeito. Claro que logo de início falou-se do suicídio inconsciente, daquele que embriagado, que está perturbado efetivamente em sua mente pela loucura, muitas das vezes comete esse ato impensadamente. Então a responsabilidade espiritual dele, claro que é minimizada porque estava absolutamente fora de suas condições naturais, normais, embora também a própria embriaguez em si seja algo que ele adquiriu ou fez conscientemente, podemos assim dizer, dado a sua materialidade, querer gozar os prazeres da vida. Mas enfim, a inconsciência, é claro, contribui muito para atenuar as consequências no plano espiritual. E nós vemos aqui que foi muito bem claro quando, digamos que os materialistas em si veem razão, como nós estamos dizendo já há vários dias, veem razão nesta vida apenas simplesmente viver a vida, gozar a vida, gozar a vida alegremente, porque depois da vida não tem mais nada mesmo. Então, dentro dessa premissa, o que dizer? Se começa a sofrer problemas e não vê solução, como o objetivo desta vida é apenas esta vida, mais facilmente ele se deixa levar para o suicídio por não ver solução aparente. Uma das causas. Por outro lado, como nós que estamos já há algum tempo dentro da doutrina, sabemos da eternidade espiritual, sabemos da pluralidade das existências, sabemos que somos eternos, então nós já tivemos muitas vidas onde fizemos coisas tristes, terríveis, por isso que nós estamos aqui encarnados, todos nós, ninguém escapando disso, Então, como nós dissemos, sábio Deus, justo nosso Pai, que não nos deixa ter o conhecimento. Mas a responsabilidade existe. Então estamos nesse mundo sofrendo grande parte do tempo, sempre com problemas. Mas sabemos que esses problemas são decorrentes de problemas lá atrás. Se forem problemas da vida presente, vamos resolver. Estamos aí para isso. Forem problemas da vidas anteriores que nos dão problemas sociais, econômicos, problemas físicos, já de nascimento, das várias matizes, vamos encarar isso como algo que precisa ser enfrentado, superado, se assim for possível. E não cair no desespero por não ver uma solução a curto prazo ou a médio prazo, de repente, baixar em nós aí a ideia infeliz do suicídio. Até porque nós sabemos da responsabilidade que é para o espírito tomar a vida em suas mãos, contra todos os princípios de Deus que nos deu a vida. Então, como diz o próprio Evangelho, tantos e tantos casos de suicídios e suicidas que vêm dar o seu depoimento, pedir auxílio, onde é realmente muito ruim, extremamente ruim o que vai se passar para o lado de lá, dado essa intempestividade na determinação de chegar a esse ato extremo. Então, muitos também, inclusive os próprios materialistas que julgavam a vida ser apenas essa passagem, a vida nasce do nada, vivemos aqui e vamos para o nada, deixamos de existir. Nós sabemos que não é assim. Então, muitos deles que se suicidam dentro dessa perspectiva de vida, porque foi o mais conveniente para ele, dentro da vida dele, de repente se vê no plano espiritual e vê que não é nada daquilo que ele levou
na vida aqui. E grande é a responsabilidade que por muitas dificuldades vai ter que passar, exatamente para expurgar esse ato impensado e terrível dos piores que nós podemos fazer, que é intentar contra a nossa própria vida. Vida que nos foi consagrada por Deus, então nós a tiramos. Grande e infeliz atitude com uma responsabilidade imensa. Claro que quem somos nós para julgar também quem assim o faz, porque os motivos estão dentro da mente. E nós sabemos que nossos pensamentos são extremamente criadores. Por isso que a serenidade é fundamental, especialmente a serenidade neste campo espiritual que a doutrina nos dá. Com essa perspectiva de futuro que nós temos na vida espiritual, nós precisamos ir moldando nossas atitudes na presente vida para minimizar os efeitos quando voltarmos ao plano espiritual e depois voltarmos para a vida física novamente. É um alerta que é feito para todos nós, O Evangelho deixa muito claro, estarmos sempre atentos e também podemos ver os nossos amigos, conhecidos, enfim, aqueles que para nós, temos o conhecimento de muitos problemas, desespero. Então, indicarmos ajuda, claro, orientarmos. Primeira, procura o CVV, conversar. Às vezes as pessoas se fecham demais e isso acaba ficando um labirinto mental para a própria pessoa. Então, às vezes é difícil conversar cara a cara, com alguém, mesmo um amigo, parente, seja quem for. Então, aquela voz anônima que ouve, é muito importante. E, claro, dentro das possibilidades, uma consulta, psicológica, porque a ciência está aí para nos auxiliar. Isso a própria doutrina nos diz. Então, meus amigos, difícil, como nossa vida aqui é difícil. Tudo colabora, parece que para que nós estejamos sempre ocupados, mas com serenidade, com calma, pensando, refletindo, conseguimos chegar a bons resultados, podem ter certeza disso. E, acima de tudo, confiando em Deus, confiando nos desígnios de Deus, nós vamos ter certeza que tudo vai dar certo, como precisa e tem que ser. Então vamos aqui, antes de Joana de Ângeles, que já está chegando, nossa querida Joana, quem agradecemos, esse espírito maravilhoso, que de vez em quando vem nos visitar nossos lares e nos fortalecer-nos nas boas orientações também, Mas aqui vamos ver os nossos amigos que estão também chegando aqui conosco. Olha que bacana, Nós já falamos da Sandra Vita, também a Eloá Romanato, Carlos Alexandre Lee, nosso caro colega de Campinas, tem muitas escolinhas, do Santos lá. Arruma um monte de Neymar de novo para nós. Robinhos, viu? Estamos precisando. Um grande abraço, Li. Também a Aline Rodrigues, a Cleide Pasqualini, seja bem-vindo. Robertson Parente, há quanto tempo, hein? Grande abraço para você, para a Fã, tudo aí. Cachorro pro gato também, viu? Para todos. Meus queridos, a Joana então chega para nós hoje. E a pergunta, que é a número 8, do livro, Joana de Ângeles responde, fala o seguinte: fala-se muito em pessoas ingratas, para quem o bem ainda não sensibilizou. O que é ingratidão? Quem é o ingrato? E os filhos ingratos? Todos nós sabemos como a ingratidão, muitas das vezes, mais das vezes, machuca, Você faz o bem e de repente você tem um ato de ingratidão. Mas se nós fazemos o bem pelo bem, por queremos fazer esse bem, uma ingratidão não vai significar grande coisa, porque as pessoas, entendemos que elas são absolutamente diferentes, são como são. E nós não vamos conseguir mudá-las simplesmente porque desejamos. Vamos mudar primeiro a nós mesmos com o entendimento disso. E isso facilita muito o nosso relacionamento. Fez o bem pelo bem? Ótimo, ótimo. É isso que é o necessário para cada um de nós. Mas a ingratidão acontece. Então vamos ver o que Joana nos diz desta pergunta que eu repito. Fala-se muito em pessoas ingratas para quem o bem ainda não sensibilizou. O que é ingratidão? Quem é o ingrato? E os filhos ingratos?
Filhos ingratos. Vamos lá. Resposta de Joana de Ângeles. A ingratidão, chaga pestífera que um dia há de desaparecer da terra, tem suas nascentes no egoísmo, que é o remanescente mais vil da natureza animal, lamentavelmente persistindo na humanidade. A ingratidão, sob qualquer forma considerada, expressa o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo mal-estar onde se apresenta. O ingrato, isto é, aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba, é sempre um atormentado que espalha insatisfação, martirizando quantos o acolhem e socorrem. O homem vitimado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir, falsamente acreditando ser credor de deveres do próximo para consigo, sem qualquer compensação de sua parte. Sendo a ingratidão, no seu sentido genérico, detestável nódoa moral, a dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, desde que praticado esse ato hediondo de rebeldia contra a criação divina. O filho ingrato é dilacerador do coração dos pais, ímpio verdugo que se não comove com as doloridas lágrimas maternas, nem com as angústias somadas e penosas do sentimento paterno. Joana de Ângeles, hoje, para nós, então, esse texto está no livro Após a Tempestade, e também com Divaldo Franco. Pois é, meus amigos, aí é que está. Aquilo que nós, falamos um pouquinho, a ingratidão é uma coisa, que machuca, queira ou não. Somos, como dizemos, estamos em aprendizado, embora saibamos muito do que é essencial para cada um de nós, também reconhecemos que, mais das vezes, é muito difícil colocar-se em prática. Porque muitas vezes vai contra a nossa maneira de ser nas diferentes virtudes que nós precisamos ter. E a ingratidão é uma delas. Agora, o que Joana de Ângeles ela fala? Veja, a ingratidão sobre qualquer forma considerada expressa o primarismo espiritual de quem a carrega. Primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo mal-estar onde se apresenta. E a ingratidão, ela é uma das consequências do egoísmo. Ou seja, é meu, é só meu, eu quero para mim e faço o que é necessário para ter. Então, absolutamente o contrário daquilo que nós chamamos de caridade. Para essa virtude é que nós sempre somos chamados, a colocar dentro de nós, que é a caridade. Caridade é uma das grandes virtudes, assim como a fé e a esperança são as outras duas grandes virtudes. Essas três virtudes são aquelas que nos conectam diretamente a Deus, a nosso Pai. As demais são as virtudes que nós podemos chamar de nosso relacionamento. A sabedoria, é uma delas, por exemplo. Então, Joana chega e fala, deixa claro para nós isso. Primarismo espiritual. Ou seja, ainda tem muito a caminhar quem assim procede, em não reconhecer naquele que fez uma gentileza, fez uma caridade, que foi simpático, e não absolutamente reconhece. O que fazer nessa situação? E depois, no final, fala dos filhos. E isso é um caso muito sério. O relacionamento entre pais e filhos. E aí vai cair naquela velha história que nós estamos falando, sempre falamos, ultimamente. Aflições,
decorrentes de atos do passado. A família é o núcleo principal nosso, mas é na família que se reúnem os espíritos que precisam se ajustar entre si. Então, não é tão inatural, espiritualmente falando, que as famílias, dentro delas, apresentem problemas, né? Pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos, filhos às vezes com avó, marido com mulher também, por que não, né? Então são ajustes a serem feitos. E aí as dificuldades vêm. As dificuldades vêm. E principalmente entre pais e filhos, como é dito. Existe o próprio mandamento que fala honrar pai e mãe. Você vai honrar pai e mãe. Por quê? Uma atribuição divina, uma misericórdia divina, nós estarmos todos aqui encarnados no corpo físico, tendo essa oportunidade de aprendizado e oportunidade de progresso para todos nós. E devemos a quem essa oportunidade? Claro, primeiro a Deus que nos permitiu que viéssemos, mas depois a quem nos acolheu aqui? Nossos pais. Pai e mãe. Alguma dúvida com relação a isso? Então façamos sim reflexão, todos nós. Quantas vezes fomos ingratos para com nossos pais, com pai e mãe? Respondemos mal, não é? Falamos o que não deveríamos ter falado. Eu mesmo faço essa penitência muitas e muitas vezes, né? Que tive meus lances, assim como praticamente quase que todos nós tivemos e temos, né? Então não é tão de se estranhar. Até porque são dificuldades dentro da família. Mas, como dizemos, estamos aqui aprendendo. Então é fundamental prestarmos essa atenção. E o assunto pode se estender longe, mas o nosso tempo já está indo, né? Terça-feira que vem, quando for fazer a palestra pelo Paz e Amor, sou eu que vou fazer às 7:45, o nosso assunto vai ser exatamente esse, virtudes, né? É um assunto que dá margem a muitas coisas, mas nós estaremos falando 30 minutos, mais ou menos esse período que nós ficamos aqui, tá bom? Então vamos dando aqui nosso boa noite, também aqui para a nossa prezadíssima Maria Aparecida Oliveira, Maria Ângela Dona Bela e a todos vocês que estão conosco, e chegou a hora de nós fazermos nossa prece. Agradecer ao nosso Pai a luz, a proteção dada a todos nós, aos nossos lares, todos os seus filhos. Por isso, ouvindo então a música, vamos relaxar por uns instantes, corpo e mente. Pai, querido Mestre Jesus, querida Mãe, todos vós que olhais por todos nós, querido Pai, que olhais por todos os seus filhos, nós os agradecemos de coração. Todos nós reunidos nesse instante, serenados em corpo e alma, elevamos a vós nossos pensamentos de agradecimento, nossos pedidos de proteção, de força, para ultrapassarmos as atribulações de nossa existência. Agradecemos, Senhor, a misericórdia que nos concedeu o dom da vida, a vida física para todos nós que aqui estamos, mas principalmente nossa vida espiritual, que se estende pela eternidade. Obrigado, querido Pai. Obrigado por todos os nossos filhos encarnados e desencarnados a quem olhais.
Estejamos nós onde estivermos, como estivermos, seu amor por nós é infinito. E dá-nos sempre a chance e oportunidade de retorno ao bom caminho quando nos desviamos dele. Por isso agradecemos, Senhor. Agradecemos por todos os nossos irmãos que estão celebrando alegremente mais um aniversário, mais um ano superado na luta pelo seu progresso, pelo aprendizado. Agradecemos pelos nossos irmãos que hoje vêm à luz deste mundo físico, trazidos por seus abençoados pais e abraçando a oportunidade do aprendizado, do progresso. E agradecemos o acolhimento que dás através de nossos irmãos espirituais, iluminados, santificados. Acolhimento aos seus filhos que daqui da vida física hoje partem esperando encontrar seus entes queridos, que os orientarão e os abraçarão no mundo espiritual. Acima de tudo, Senhor, também pedimos obrigado, proteção àqueles que lutam e trabalham por todos os que sofrem, aqueles que estão nos leitos de hospital, aqueles que estão adoentados de corpo e de alma, que seus cérebros conturbados possam serenar, esclarecer os fatores que os perturbam. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado por todos nós, obrigado por todos os seus filhos. E em nosso agradecimento, levamos a vós, Pai Nosso. Pai Nosso, tão lindamente ensinado por nosso querido Mestre Jesus. Esta figura que nos acompanha desde o início de nossos tempos neste planeta e que, abrindo os braços, iluminados, resplandecentes, que abraça todos nós, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso poder, a honra, a glória para todo sempre. E nós, Senhor, vos bendizemos. Trazei sobre nós suas bênçãos, suas flores de luz iluminadas, perfumadas, para nossos lares, nossos corpos, de todos os seus filhos neste planeta e em seu universo. E dizemos e pedimos, Senhor, que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco. Esteja sempre com os seus filhos, nos seus lares, estejam estes lares onde estiverem, estejam protegendo estes lares, esteja com aqueles que para nossos lares vêm trazendo o seu amor e saem levando muito mais amor do que quando chegam. Seu amor, Senhor, nos purifica e nos ilumina. Por isso nós vos bendizemos, nós vos agradecemos. Obrigado, querido Pai. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Nosso coração fica em vós e vós está sempre em nossos corações. Que assim seja para todo sempre. Graças a Deus. Amém. Glória a vós, Senhor. Pois é, mais um dia, mais um encontro, mais uma oportunidade de ouvirmos um pouco mais, não é? De orientações para nós, esclarecimento de nossas dúvidas e alertas que nos são dados sempre, sempre. E por isso que é tão bom, não é? Podemos ficar juntos, mesmo por esses breves momentos, e por isso eu agradeço a vocês essa companhia inestimável que vocês têm dado, feito a todos nós, a cada um de nós, todos nós entre si,
e neste banquete de pensamentos felizes, né, de amor, levando assim essas vibrações positivas para todos aqueles que necessitam, né, indistintamente, e claro, recebendo, como se diz, muito mais do que daquilo que nós ganhamos. Na despedida, então, deixar para vocês desejo de uma belíssima noite, uma noite de muita paz, uma noite tranquila, um bom jantar, né? Célia está aqui também mandando seu abraço, mandando beijo, eu também mando um beijão para vocês, um abração muito grande. Amanhã estaremos de volta, né? Com a graça de Deus, no mesmo horário, falando novamente de assuntos que nos dizem respeito, sempre e sempre. Uma boa noite a todos, vivam no bem, paz e bem, distribuam a paz fartamente, que à medida em que distribuímos, nós também recebemos. Tchau, minha gente, parabéns Cacilda, parabéns Amarildo, parabéns Felipe, amor, paz e luz na jornada de cada um de vocês. Tchau, até amanhã com a graça de Deus.